Não? Tá bom. Bom dia, irmãos. Está iniciando nossa EBD. Vamos colocar em pé, fazer uma oração antes de início. Digo que nosso irmão Azaf esteja orando para nós. Amém. Poder sentar, irmãos? Bem, quem lembra qual foi o título do nossa última leva de estudo? Muito bem, como Deus fala hoje, né? A gente já vem estudando já uma sequência estamos fazendo uma sequência de estudo, né? A gente vem falando a respeito do Espírito Santo, uma série de coisas, não é? E o último ponto que nós estudamos é como que Deus fala hoje, né? Se nós somos crentes, somos servos de Deus, filhos de Deus, nós queremos saber como que Deus se comunica com a gente, como nós o conhecemos melhor, como nós conhecemos a sua vontade, e nós gastamos alguns domingos pensando, né, como que Deus fala hoje, como Deus revela a sua vontade hoje para os seus filhos, né, para os seus servos. Como que Ele se comunica conosco, como Deus fala, de uma maneira geral, aos homens nos dias de hoje, como que Deus chama os seus servos para pregar, como Deus nos chama para se envolver na obra, para se dedicar a Ele, como Deus fala a nós no nosso momento de tristeza, a fim de trazer conforto, consolo e paz. Em resumo, nós estudamos vários domingos que Deus fala a nós por meio da Bíblia. A Bíblia é a palavra final de Deus, não é? Nós vimos que a palavra final de Deus foi o Novo Testamento. O que Ele quis dizer à humanidade, o que Ele quis dizer aos homens, o que Ele quis dizer aos seus servos, aos seus filhos, Ele falou no Novo Testamento, precisamente na era ou época apostólica. Nós vemos que a revelação de Deus, ela se conteve na era apostólica. Foi durante a era apostólica que Deus trouxe a sua palavra e a sua vontade para nós. Então os apóstolos falaram para nós, nos trouxeram a palavra de Deus. E qual foi a última palavra de Deus para o homem? Sim, mas qual foi a última mensagem de Deus aos homens? Jesus Cristo. A última mensagem, a última palavra de Deus aos homens foi Jesus Cristo. Tanto é que o Novo Testamento fala de Jesus. Os apóstolos falam do que Jesus fez, do que Ele ensinou, de como Ele viveu. Nas epístolas são eu diria assim, são os ensinos do Senhor Jesus um pouco mais esmiuçado para nós, não é? Então nós vimos que a revelação bíblica, ela aconteceu na era apostólica. Toda a revelação de Deus nos veio por meio dos apóstolos e daqueles que estavam vivendo durante a era apostólica. Por isso nós vimos que com a morte de João Batista se encerrou a revelação bíblica, não é? Por volta do ano 95, João, o apóstolo amado, escreveu Apocalipse. E com o fechamento da carta de Apocalipse, fechou a revelação bíblica. Não existe mais revelação, não existe mais profecias, não existe mais nada disso. Agora nós pregamos
o Evangelho, nós pregamos a Sagrada Escritura. Nesse sentido, todos nós somos profetas, ou arautos, ou aquele que anuncia. Nós anunciamos o que já está revelado. Se lembram disso? Amém? E hoje eu queria pensar com os irmãos um outro ponto. Bom, então a Bíblia está fechada, o cânon está fechado, a revelação de Deus está completa. Deus não traz mais novas revelações para nós, acerca da vontade de Deus, do caráter de Deus, da obra de Cristo, de quem é Cristo, do que Cristo fez. Nós já sabemos todas essas coisas, porque tudo já está registrado, né, nos 27 livros do Novo Testamento. Então nós vamos passar a pensar hoje um pouco mais sobre a inspiração da Bíblia, não é? Por que nós cremos na Bíblia? Por que ela é a palavra de Deus? Por que ela é a palavra de Deus e o que aquela pessoa fala naquela igreja X, que é eis que eu te digo, que Deus manda dizer, aquilo não é revelação, aquilo não é inspiração, né? Nós já vimos a primeira parte do porquê. Porque a inspiração, porque a revelação bíblica cessou. Se Deus continuasse falando ainda hoje, como Ele falava por meio dos apóstolos, a Bíblia deveria ser continuada a ser escrita, deveria continuar a ser escrita. Então nós vamos pensar hoje a respeito da inspiração da Bíblia. A Bíblia não foi escrita porque o homem teve vontade de escrever, foi lá e escreveu. Não foi dessa forma que aconteceu, não é? E para que a gente entenda um pouco mais, como a título de introdução, vamos dizer assim, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de inspiração, nós falamos do Espírito Santo. Foi ele quem inspirou a Bíblia a ser escrita, ele que inspirou a escritura, na verdade. E quando a gente fala acerca do Espírito Santo, muitos pensam, infelizmente assim é a verdade, que quando a gente fala assim, Espírito Santo, as pessoas já pensam em profecia, revelação, dom de língua, cura, pensam nesses desvaneios, né? E as pessoas se perdem, né, nesses pensamentos. Quando a gente fala em Espírito Santo no meio pentecostal, geralmente se pensa nisso só. Mas, na verdade, irmãos, há multidões que, na verdade, dizem ter novas revelações. Há multidões que dizem ter novas profecias, não é? Há multidões que dizem ter dons espirituais, uns conhecimentos sobrenaturais, um conhecimento espiritual. Há muitos que dizem ter isso. Mas como nós sabemos se isso é real ou não? Se isso é verdadeiro ou não? Se isso é de Deus ou não? Como sabemos? Não é? Muitos estão correndo atrás de revelação, profecias. Deus me disse, Deus mandou dizer, Deus falou aquilo, Deus falou isso, quando na verdade eles deveriam se alegrar, quando na verdade nós deveríamos nos alegrarmos por já termos recebido, pela graça de Deus, a palavra de Deus, escrita, fechada e inspirada, não é? Assim como nós devemos nos alegrar, como o apóstolo Pedro também, devemos estar alegres por termos já recebido a palavra de Deus, como nós já temos recebido. A palavra de Deus que é firme, que é a firme palavra dos profetas. Para a gente começar, vamos em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19, o 20 e o 21. Em lugar de estarmos atrás de profecias, revelações, Deus me disse, Deus mandou falar, nós deveríamos, como o apóstolo Pedro, estarmos firmes naquilo que já temos recebidos do Senhor, que é suficiente para que nós saibamos como servir ao Senhor, como se conduzir, como se fortalecer, como se alegrar. Versículo 19 diz assim, é Pedro quem está dizendo, e temos muito firme, ou seja, temos mais firme, mais seguro. Um pouco antes ele falou que ele viu o Senhor transfigurado no Monte Santo, ele teve uma experiência que ninguém mais teve, que é ver Cristo glorificado, falando com Moisés e Elias, né? E depois de ele falar dessa experiência ímpar que ele teve, ele falou assim,
mais firme, mais confiável do que essa experiência que eu tive, ele está dizendo é o quê? É a palavra dos profetas, porque ele está dizendo que temos muito firme, ou mais firme, mais seguro, de mais confiança, a palavra dos profetas, não é? A qual palavra dos profetas fazeis bem em estar atentos. Ele está nos chamando a atenção. Eles falam assim, é bom, né? É produtivo que vocês estejam atentos, que vocês estudem e conheçam tudo que foi dito pelos servos de Deus. Ou seja, a palavra dos profetas, Pedro está olhando para trás, correto? Ele não está dizendo assim, estejam atentos à palavra de novos profetas, de profetas que surgirão. Não, ele está olhando para trás. Aqueles profetas que foram enviados por Deus, autorizados por Deus, autentificados por Deus. Ele fala, estejam firmes, olhem, seguro para nós é a palavra dos profetas de Deus, ao qual bem fazer estar atento. Por quê? Porque essa palavra dos profetas, essa palavra de Deus já revelada, ela é como uma luz para nós, né? Para a gente entender um pouco mais do que Pedro está falando, é preciso que a gente entendesse a situação que ele vivia quando ele escreveu essa carta e o que significava a luz para aquele povo. Naquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha farol, não tinha celular para se chacoalhar, sair iluminando. A luz era vital para eles, para a existência deles. E ele fala então que essa palavra dos profetas, ela é como uma luz que ilumina em lugar escuro. Irmãos, todos nós sabemos disso, estamos cansados de saber que este mundo vive em trevas. Este mundo está em trevas, jaz no maligno, não é? Então a palavra de Deus é aquela que nos ajuda a nos conduzir neste mundo tenebroso, neste mundo que não tem Deus, neste mundo completamente perverso. É ela que nos capacita a conhecermos a Deus e sabermos como Deus quer que nós nos comportemos neste mundo, como nós agimos nesse mundo, como nós vivemos nesse mundo, como nós andemos nesse mundo. É ela quem nos ajuda a saber como andar e viver de uma maneira que agrada a Deus e que sejamos frutíferos e prósperos, não é? E ele continua, sabendo, isso é importantíssimo, sabendo, ou tendo certeza, o que ele está dizendo aqui, né? Isso é uma certeza, sabendo, tendo consciência e certeza, sabendo primeiramente isto o quê? Que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da palavra de Deus, é de particular interpretação, ou seja, nenhum homem, nada que está escrito ali foi dito por um homem porque ele quis, porque ele era muito sábio, que ele achou bem deixar aquilo escrito, porque ele achou que ele poderia ajudar as pessoas. Eles falando, não, tudo que está ali contido na Bíblia é vontade e palavra de Deus. A motivação para ser escrito partiu de Deus, a capacitação veio de Deus, o que foi escrito veio do coração e da mente de Deus, é o que ele está dizendo. Então nós temos ali na Bíblia, para nós, o suprassumo da vontade de Deus. Só Deus conhece o que é perfeito, somente Deus conhece em profundidade o que é verdadeiro, o que nós precisamos, como precisamos andar e viver. 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma, quando ele fala nenhuma, irmãos, ele não deixa nada de fora. Ele está falando nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, é feita por homem, por vontade e iniciativa humana. 21, porque a profecia, veja bem, um outro absoluto, nenhuma, e agora ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Bem diferente do que nós temos visto e ouvido hoje em dia. Tudo que sai da boca das pessoas, como dito que Deus está falando, é vontade de homem, é pensamento de homem, é inclinação de homem, de interesse de homem. E ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está ali não foi feita, não foi trazida, nem foi escrita por vontade de homem. Não veio da imaginação de homens, não veio do coração de homem, não surgiu para algum homem sentir a necessidade
Mesmo aquilo que Deus trabalhou na volição para que o homem escrevesse, foi Deus quem impulsionou o homem a escrever. Nunca surgiu por iniciativa de homem algum, iniciativa própria de homem algum. Mas ele fala assim, de homem algum, mas os homens santos, ou seja, os homens separados por Deus, correto? A santidade não é intrínseca ao homem, mas os homens santos de Deus, prestem atenção, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram. O que é inspirado é o que? A fala. É a palavra e não o homem em si. Então, o que os homens falaram foi o que Deus deu para que eles falassem. O que os homens escreveram foi o que Deus deu para que eles escrevessem. Por isso que ela é inerrante, não tem erro. Por isso que ela é eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra a televisão da alma e do espírito, da junta das medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só Deus pode fazer algo assim. Pode produzir algo assim, né? É essa fala dos profetas que eram inspiradas. Quando Deus apareceu em Jeremias, falou assim: você vai, fala o que eu estou dizendo e não omita nenhuma palavra. A gente não vai ler para não ficar muito extenso, mas nem em Jeremias capítulo 8, mas se lê. Deus manda ele falar o que Deus havia dito a ele. Era para repetir o que Deus falou, não era para ele fazer um resumão, né, e entregar para as pessoas. Não, fala tudo o que eu falei, não emitou uma palavra, porque aquela era a palavra de Deus, não a palavra de Jeremias. Não que Jeremias percebeu, depois de uma análise profunda, e chegou à conclusão que aquilo era necessário que fosse feito. Não, foi o que Deus mandou que ele dissesse. Então, quando nós lemos a Bíblia e você vê algo que você precisa fazer e melhorar, aquilo é Deus que quer que você faça, não é homem algum. Não foi o que Pedro queria que você fizesse, João, Ezequiel, Jeremias, Isaías, o pastor Marcelo, o irmão Adriano. Não, é a palavra de Deus. Quando ele diz para você, ó, o batismo tem que ser assim, assim, assado, é Deus dizendo como tem que ser, é o que Ele manda, o que Ele pede, o que Ele exige para que seja aceito. A Bíblia tem que ser dessa forma, com sem fermento, ultra restrita, é porque Ele mandou que os apóstolos ensinassem, deixassem ensinado assim. Mateus, Marcos, Paulo, em Coríntios 11. Então nós temos que entender que é palavra de Deus, e Deus inspirou, Deus ditou, Deus disse que deveria ser daquela forma. Amém? Pergunta até aqui? Está muito claro, irmão Eliseu? Bom, o Espírito Santo, que o Eliseu falou aqui agora de manhã, o Espírito Santo de Deus tem nos dado uma revelação tão clara, irmãos, tão clara, tão completa na Bíblia, naqueles 66 livros, que o trabalho dele agora não é mais inspirar. Nós estudamos sobre isso. Agora o papel do Espírito Santo é o quê? Fala alto. Iluminar. O papel do Espírito Santo agora é o iluminar, dar entendimento acerca do que já foi escrito, e não mais inspirar, não é? Não mais inspirar. Ele ilumina. Quando nós ouvimos uma pregação que tem pregação que sai assim, que, irmãos, eu vou falar para você, é coisa maravilhosa. O seu Espírito Santo realmente iluminou aquele pregador para que falasse do seu coração e conduzisse ele nas Escrituras, para que ele trouxesse uma mensagem rica. Por isso é importante estudarmos a Bíblia para podermos pregarmos, darmos estudo. Nada disso de chegar na hora e querer que na hora o Espírito Santo te revele uma mensagem, você faz, isso é coisa de preguiçoso, né? Isso é superstição ao quadrado, ao cubo. Deus não trabalha assim, com pessoas preguiçosas e desleixadas, não é? Bom, eu particularmente, irmãos me conhecem, sabe que eu sou assim, eu às vezes fico entristecido ao ver homens tão confundidos
e tão tomados, tão consumidos, correndo atrás de profetas, né? O Mozaria sabe, um dia nós ouviu da boca de um cidadão: por que você não frequenta a EBD? Porque estou esperando Deus usar um vaso para falar comigo. Gente, a Bíblia está falando para você estudar, para você participar dos trabalhos da igreja. Precisa vir uma revelação específica para você na boca de um comedor de arroz e feijão, para que você faça o que Deus já manda você fazer na sua palavra, né? Tal ponto, isso me deixa entristecido demais, porque os crentes deveriam conhecer a palavra de Deus, saber da sua essência, de como ela veio, como ela chegou até as nossas mãos, de como Deus trabalhou para que isso fosse deixado para os seus filhos, para a sua igreja, para os seus servos. Por isso as pessoas andam tão perdidas, andando atrás de fantasmas e sombras por aí, e acham que é Deus. Pode falar, museu. Isso diz duas coisas, né? Ou a pessoa não recebeu essa instrução da igreja, e que você aprende quando é a atuação de como deve ser a igreja. Ou então ela foi muito relaxa, né? O Luizão botou 2 pontos: ela não recebeu essa instrução da igreja, ou ela é relaxada, tá? Veja só, a partir do momento que você se converte, que o Espírito Santo vem morar em você, recebe o selo que o Zé falou no versículo 30 de capítulo 4 de Efésios. O Espírito Santo te impulsiona a querer conhecer mais. Ele te leva a querer crescer na graça e no conhecimento. Ele te dá sede de conhecer a verdade da palavra de Deus, né? Mesmo que na instituição religiosa que você faça parte não ensine, você tem que buscar. João fala: nós temos a unção do santo, não é necessário que ninguém nos ensine nada. Então você tem condições e recursos para conhecer melhor. Se na igreja X não ensina, aquelas pessoas que fazem parte da igreja X, ela tem como ir atrás e buscar conhecer, crescer nesse conhecimento. Existe literatura, existe concordância, existe comentário, a aplicação da leitura, a oração, a dedicação, né? Só que isso, irmãos, dá trabalho. Isso dá trabalho. Isso é custoso, porque às vezes envolve dinheiro. Você comprar ferramentas, livros, auxílios, é trabalhoso. É mais fácil eu vir sentar no banco, cruzar os braços e ficar esperando que Deus use alguém para falar comigo. Levar uma pessoa toda problemática psicologicamente falando, cheia de problema no dia a dia, e na hora ela passa um vento escuro na cabeça dela, ela acha que Deus falou com ela e vem falar comigo alguma coisa. O que Deus queria falar comigo, o que Deus queria falar com você está na Bíblia. Quando alguém chega e fala com você: olha, irmão Marcelo, o irmão não tem ido à igreja, a Bíblia está falando assim que é necessário que os irmãos se congreguem, que não deixe sua congregação, ele não está profetizando nada, assim no sentido de adivinhar. Ele está sendo um profeta no sentido de ser um arauto, de anunciar o que a Bíblia já nos diz, não é verdade? Quando nós dizemos assim que o culto é uma coisa centrada, o culto é uma programação que tem que ter um andamento e um desenvolvimento racional, como diz Hebreus 12, onde não é lugar de mundanismo, onde não é lugar de frivolidade, aí não é lugar para você dançar, pular, ter banda no... É o que a Bíblia diz. O Zé acabou falando assim, que a gritaria, Efésios 4:31, é para ser tirado a gritaria do meio do povo de Deus. É Paulo escrevendo para Timóteo, que estava na igreja de Éfeso. Você acha que Paulo disse isso para quem? Para a padaria da cidade de Éfeso? No açougue daquela cidade? Ele disse para a igreja: para de gritar, né? Ira é mais um estado, é a pessoa que qualquer coisinha ela se ira e ela age sem pensar. Cólera já é uma situação, uma pessoa colérica, ela já é braba por natureza, né? Mas tudo isso a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, nos direciona. Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas correndo atrás de profetas, reveladores. Aquele irmão tem o dom, quando ele fala, acontece. Quem mais fala e acontece é Deus, e não é suficiente, não é? E as pessoas põem nisso toda a sua confiança. Muitas vezes chega com a Bíblia e tenta ajudar uma pessoa, mas ela fala: não, mas na minha igreja o irmão revelou, a irmã revelou. Tudo bem, mas o que a Bíblia diz? Por isso que hoje o mundo evangélico é um saco cheio de gato. Tenta pôr a mão lá dentro, você vê o que acontece, né? Mas ensinar o que você não sabe é fácil, é só começar a falar. Agora vai debruçar na Bíblia, vai ler, vai pesquisar, vai meditar, vai
a gente vai ler um versículo que diz assim, vai prescrutar, né? Você vai ver como que é as coisas, né? O guia da verdade é a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é inspirada. Nós nem entramos ainda, estamos na introdução, mas somente a palavra de Deus é inspirada, soprada por Deus. Somente a palavra de Deus é inspirada. Bom, a Bíblia, para quem não estuda, para quem não ora, para quem não se dedica, para quem não se empenha, a Bíblia parece uma letra morta. Daí vem aqui no versículo que para mim é o pior que as pessoas poderiam usar para você não estudar. A letra mata, né? Você não sabe se você manda a pessoa de volta para o primário ou o que você faz com a pessoa. Não sabe o que está falando, né? Então, assim, a Bíblia, para essas pessoas, parece uma letra morta. Ela não é viva como para aqueles que a conhecem. Viva e eficaz. Eficaz por quê? Porque ela funciona para o fim ao qual ela foi deixada. Ela é perfeita, ela é eficaz, não é? Lembra aquela ilustração que eu falo? Você pega e pinta um alvo na parede, né? E tem a primeira círculo, segundo círculo, terceiro círculo, quarto círculo, até chegar na bolinha do meio. Eu pego e atiro um dardo. Eu acertei no alvo, mas acertei na terceira fileira de círculos. Eu acertei o alvo, não errei o alvo. Só que eu não fui o quê? Eficaz. Eficaz é quando você acerta o centro do alvo. Nesse sentido, a Bíblia ela é eficaz. Quando ela fala assim que ela é eficaz para convencer o homem do pecado, da justiça e juízo, ela é eficaz, porque o Espírito Santo usa a Bíblia para isso. Quando ela diz que é ela quem é a luz para nos iluminar, nos ajuda a conhecer a Deus, mostrar a pecaminosidade do homem, a depravação do homem, a necessidade da salvação, a misericórdia de Deus, ela é eficaz. Ela funciona para o propósito ao qual ela foi deixada. E ela não falha, isso é ser eficaz, é não falhar, né? Nesse sentido, a Bíblia como um grandioso trabalho do Espírito Santo, né? Que nos deu ela por meio da revelação divina. Ela é superior sobremaneira entre muitas coisas, sobre muitas coisas. Por exemplo, a Bíblia é superior à tradição. A Igreja Católica se apega com tradição, né? A tradição dos pais, a tradição. A Bíblia é superior à tradição, mesmo aquela tradição criada pelo povo original de Deus, chamado povo hebreu, judeu. Mesmo ela é superior mesmo a esta tradição. Vamos ver nossas Bíblias em Mateus 15. Mateus 15. Perguntas até aqui? Não? Alguém tem uma contraposição? Fala alto, seu Daniel, senão eu não vou ouvir. Se você está lá atrás, ainda fala baixo. Eu estava conversando com dois especificamente, tipo assim, conhecer a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia. Mas ele conhece, tipo assim, ele fala para mim que tem batismo, tem batismo rígido e tem batismo aberto. Aí ele conhece e escolhe que é aberto. E como falar com pessoa dela? Que ele está sendo infiel ao conhecimento que ele tem. Se ele sabe que é certo e faz errado, ele está sendo infiel ao conhecimento que Deus deu para ele, está sendo infiel a Deus. Todo aquele que sabe, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Jesus veio a João Batista. E João Batista falou assim: o certo seria ser batizado por você. Você é o Cristo, você é o Messias, você que vai instituir a igreja, você que vai trazer a aliança da graça, você que vai fazer tudo, né? Mas Jesus falou assim: não,
Deixe como está. Nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, nos convém fazer tudo o que Deus mandou seja feito. Você me batiza. Você me batiza. Para que sirva de testemunho para você e para a palavra de Deus. Entendeu? Então, veja bem. Você fez o curso de primeiro socorro, não fez? Daí você está passando na beira da rodovia e tem um acidente. Tem uma pessoa caída no chão lá, quase que morrendo. Você vê aquela cena e passa mal. Daí o que você faz? Você lembra do curso de primeiro socorro, agacha, enfia sua cabeça no meio das pernas até passar mal-estar. É isso que você faz. Você não tem que ajudar a pessoa? Então essa história de que a pessoa fala, eu sei que é certo, mas não faz, ou ela está mentindo, ou ela está sendo infiel a Deus. A palavra é infiel. Infiel. A Bíblia chama isso de adulterar a Bíblia. Adúlteros e adúlteras, que ela diz, não é? Então é muito grave isso. Se a gente entendesse que passar por cima das Escrituras e relegar ela a um segundo plano, ao esquecimento, e se voltar a ensinamento de homens, a tradições, a fábulas que a gente vai ver aqui, é negar ao próprio Deus. E achar ainda o absurdo de que está honrando ou servindo a Deus. Não está. Quem diz é a Bíblia que não está. Mateus 15, versículo 1 diz assim, amém? Então chegaram ao pé de Jesus, amém? Acharam? Então chegaram ao pé de Jesus, quem? Os escribas e fariseus, homens religiosos, homens que conheciam a Bíblia, viu, irmão Cedenier? Né? Ô irmão, Deus abençoe, obrigado. Homens religiosos, homens que conheciam as Escrituras, Mateus 15, 1. Achou? Talvez um homem parecido com esse amigo que você falou aí. Eles chegaram de Jerusalém dizendo a Jesus. Chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém. Vieram de Jerusalém até onde Jesus estava para infernizar a vida dele, que é o que eles faziam, né? Dizendo a Jesus, versículo 2: porque transgridem. Olha só, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. É uma acusação, né, irmão Adriano? Por que transgridem, disseram a Jesus, os teus discípulos o quê? Tradição dos nossos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Tão maravilhosa quanto esta acusação foi a resposta de Jesus, irmãos. Versículo 2, 3. E ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: por que transgride vocês, né, os escribas e fariseus, também o mandamento de Deus? Olha que resposta fantástica, né? Fantástica. Os fariseus estavam colocando como teto, como ponto mais alto de autoridade, o quê? A tradição dos seus pais. E Jesus coloca quem? Deus, irmãos. Não importa o que o seu irmão diz, o que o seu pastor diz, o que eu digo, o que eu ensinei, o que importa é o que Deus diz, o que Deus fala, o que Deus pede. Ele fala assim: por que os meus apóstolos estão invalidando a tradição do pai, dos seus pais, dos anciões, do pai de vocês? Mas por que vocês, por causa da tradição do pai de vocês, estão anulando o mandamento de Deus? Gente, aqui era para colocar a viola no saco e ir embora. Vai falar o quê? É o que ele diz. Também o mandamento 3. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós, escribas e fariseus, também, né? Também porque, sim, o que o apóstolo estava fazendo feria a tradição dos pais, feria, mas aquilo não valia nada. Por isso que ele fala: transgride também o mandamento de Deus pela vossa tradição. 4. Porque Deus ordenou, veja só, é uma ordem, é um mandamento, não faz parte de tradição alguma. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe.
Esse é o primeiro mandamento, o quê? Com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerás. Assim que a lei dizia, né? 5. Isso foi o que Deus disse, mas vocês dizem. Olha só, os irmãos conseguem ver a diferença do que a palavra diz e o que o povo está revelando por aí fala? Do que os profetas, do que tem dom de profecia, de revelação. Você trocando eles pelo lugar dos fariseus, a conversa é a mesma e a questão é a mesma. 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Ou seja, se o que estão fazendo aqui é em serviço a Deus, está certo. Mas como você vai servir a Deus, ou procurar honrar a Deus por meio de uma desobediência à palavra de Deus? Porque Deus mandou honrar os pais e as mães, ao pai e à mãe. Mas você, porque diz que é uma oferta ao Senhor, você pode passar por esse mandamento? Jamais, é o que Deus está dizendo para eles. Isso se aplica como uma luva nos nossos dias. As pessoas estão passando por cima da palavra de Deus, quer dizendo que Deus revelou, o Espírito Santo revelou. Não, estão passando por cima das Escrituras, que é o que Deus diz que é a sua palavra, que é seguro, que é a luz que ilumina em lugar escuro, como diz Pedro. 5. Mas vós disseis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta, ou corbão, sem tradução, é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai e sua mãe. Olha que loucura. 6. E assim vocês o quê? Vocês tornam a lei de Deus nula. Vocês invalidam a palavra de Deus. De que forma? Pelas suas. Tem muitas pessoas correndo atrás de revelação e profecia, jogando a palavra de Deus, a Bíblia, na lata do lixo. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus olha para ele e fala assim, o quê? Hipócritas. Versículo 7. Hipócritas. Bem, olha que interessante, irmãos. Deus é tão perfeito que Deus falou que ia surgir uma raça daquela. Ele fala assim, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito, a respeito de vocês. A Bíblia fala de crente meia boca, que quer que você via Deus pela metade, irmão Cedenier, que não segue a risca o que Deus pediu, no tocante às ordenanças, no tocante ao serviço a Deus, ao culto, à adoração. Tudo já estava predito, Paulo falou deles, Deus usou Paulo para falar desses homens. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, 8. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas cadê a obediência? E me honra com os seus lábios, cadê a obediência? Seu coração está o quê? Longe de mim. Por mais que estejam dentro da igreja, sejam batizados, pregam, cantam, frequentam, se não tem obediência, não tem nada. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 29. Vamos ver onde Deus profetizou daquele povo que Jesus estava conversando com eles. Vamos ver onde é dito daquele povo que Jesus estava arrazoando com eles lá, debatendo com eles lá. Isaías 29. Amém? Amém. Deixa todo mundo achar. Preciso beber minha água. As pessoas, a gente tem que ter muita firmeza, né? Lógico, é o nosso testemunho. Mas muito firme hoje em dia, porque quando você fala isso, a pessoa fala assim, quem é você para ficar julgando que é perfeito? É a primeira coisa que a pessoa faz. Olha só, como é baixo, isso é tão baixo. Mas eu sou falha, mas é a Bíblia que está dizendo. O Osório está falando assim que a gente tem que ser bem firme. Quando a gente fala as coisas para as pessoas dizem, quem é você para estar julgando? Eu não estou julgando, eu estou citando a Bíblia. Quem está te julgando é quem? É a Bíblia. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Então se alguém está errado, é a Bíblia. A gente tem que jogar a responsabilidade sobre a palavra de Deus. Nesse ponto era mais fácil dialogar com os fariseus, né? Porque eles levavam muito a sério a palavra de Deus. Foi dito isso e Jesus calou eles. Eles não ficavam lá discutindo com Jesus. Isaías 29, está a profecia onde Jesus falou, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês. Isaías 29, versículo 13 diz assim, amém? Amém. 29, 13. Porque o Senhor disse,
pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em o quê? Mandamentos de homens, em que foi instruído. Porque invalidam os seus discípulos a tradição dos anciões? Olha aqui, voltando para Mateus 15, vocês fecharam, mas eu vou ler. Assim, ó, o versículo 9. Mas a conclusão de Jesus em relação àquelas pessoas que estavam invalidando a lei de Deus por causa da tradição dos seus pais, que não estavam obedecendo a Bíblia porque acharam ali um subterfúgio, né? Acharam aí um VPN que o Xandão quer acabar com ele ali para poder entrar lá dentro, né? Eles no versículo 9, 15:9, Mateus 15:9, Mateus 15:9, diz assim, ó: a essas pessoas que estavam trocando a Bíblia pela tradição dos anciões, não estavam obedecendo a palavra de Deus, estavam questionando tudo, e ele diz assim, ó: mas em vão me adoram. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, as pessoas acham que qualquer dia de adoração serve, né? Não, a Bíblia diz que existe adoração em vão. Em vão, que não serve para nada. Nada não sabe se satisfazer o ego da pessoa, o eu da pessoa, a carne da pessoa, jogo de luz, pulando cimazinhas, chacoalhando, bateria e coreografia e essas loucuras todas. Em vão. 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos criados por homens, irmãos. Criado por homens. Então a Bíblia, que é inspirada por Deus, ela é superior a tradições. Superior a tradições. Uma outra coisa, a Bíblia, ela é superior à ciência. Quando eu falo ciência, a verdadeira ciência, tá? Não vem com o período da evolução, essas loucuras toda aí, né? Mas, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, 1 Timóteo. A Bíblia é superior a tradições, a Bíblia é superior às ciências. A gente está falando da inspiração da palavra de Deus, tá? A gente... 1 Timóteo, a gente vai chegar lá, tenha paciência que a gente tem que fazer a base para a gente poder caminhar em cima, tá? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 diz assim, amém? Amém. Paulo está escrevendo a Timóteo e fala assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Irmãos, é claro que aqui tem um contexto, tem um assunto do qual Paulo está falando para Timóteo, e existe um depósito peculiar, específico aqui, mas em maior ou menor grau, todos nós temos recebido um depósito de Deus. Ele tem colocado em nossas mãos coisas valiosíssimas e coisas importantíssimas. O que ele fala para Timóteo vale para nós. A gente tem que guardar esse depósito, né? Vamos lá. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, né? Tem situações e questões que a gente não tem que se meter e nem dar ouvidos aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Irmãos, mesmo a ciência verdadeira, né? Ciência verdadeira, que trata de fatos, não são teorias. A grande parte é teoria, que se chama de ciência, né? Não pode aprofundar-se, essa ciência verdadeira, ela não consegue aprofundar-se em áreas nas quais as escrituras têm sido claras. Por mais verdadeira que seja a ciência, somente a Bíblia consegue colocar o dedo lá na alma do homem, né? Isso é uma prerrogativa de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. A psicologia não consegue, não vai conseguir fazer isso. Psicologia é uma farsa. A Bíblia está acima da tradição, a Bíblia está acima da ciência, a Bíblia está acima de fábulas. Irmãos, o que nós vemos no nosso dia no meio do dito cristianismo hoje, no meio do mundo dito evangélico, o que nós vivemos hoje são fábulas.
Ah, eu estava assim, e aconteceu aquilo lá, eu estava caminhando, e veio, e eu estava precisando, naquela hora apareceu um cara com uma vela, a vela do carro estava queimada, ele tinha achado 3 quarteirões atrás, me deu aquela vela, e aquilo desenrola uma conversa que vira um castelo. E você se envolve, e as pessoas são bons contadores de história. 2 Timóteo, estamos em Timóteo, fica em Timóteo mesmo. 2 Timóteo, a Bíblia é superior a fábulas. 2 Timóteo 4,4 diz assim, amém? E desviarão os ouvidos da que verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, inspirada, a palavra dos profetas, que Pedro falou assim, bem fazer e estarem atentos, como luz que ilumina um lugar escuro. E desviarão ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Eu não vou gastar tempo com isso não, mas um exemplo de fábula, o livro dos Mormons, que não é uma fábula, irmãos, mas a Bíblia é superior à fábula. A Bíblia é superior ao ocultismo. Isaías 8, vamos voltar lá, bem conhecido, mas vamos ler. Eu queria terminar pela minha introdução hoje, mas acho que vai ficar difícil, hein? Vamos lá, Isaías 8. A Bíblia é superior à tradição. A Bíblia é superior à ciência. A Bíblia é superior à fábula. A Bíblia é superior à ciência. A Bíblia é superior ao ocultismo. Isaías 8, versículo 19. Amém? Isaías 8, versículo 19. Diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai aos que têm espíritos familiares, isso é o que as pessoas, os mediúnicos fazem, né? Você vai num centro mediúnico, você vai lá supostamente falar com a sua mãe que morreu, né? Espíritos familiares. Quando vos, pois, disseram, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, e os que chureiam e murmuram, né? A Bíblia é interessante. Essa questão de falar essa língua enrolada, essa estática, não é nova, é velha. Churear, a andorinha chureia. Os que murmuram, ela fala do groou. Aqueles que falam são como groou. Palavra que ninguém entende, coisas, zumbidos estranhos, essas coisas, que é o tal dom de língua que tem hoje em dia, né? Ele fala assim, 2 pontos. Porventura não consultará o povo ao seu Deus? É uma pergunta retórica. A resposta é o quê? Sim. Agora que pergunta interessante. Ele fala assim, porventura, então continua a mesma. Porventura, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos? Eclesiastes fala que o morto não sabe nada, sua memória foi entregue ao esquecimento, não tem parte alguma do que acontece debaixo do sol. Ou seja, nessa vida aqui acabou. Tem que ser conforme a palavra de Deus, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles, né? A Bíblia é superior ao quê? Ao ocultismo. A Bíblia é superior a operadores de sinais. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que a Bíblia é superior a todas essas coisas, irmãos. E a gente precisa gritar a plenos pulmões para que todos saibam, não é? É nesse sentido que nós somos embaixadores, que nós somos profetas arautos, nós somos atalaias, não é? Volte ao capítulo 13 de Deuteronômio. A Bíblia é superior a operadores de sinais. De Deuteronômio 13. Azar, por favor. Deuteronômio capítulo 13. Estamos vendo, estou tentando mostrar para os irmãos a superioridade da Bíblia em relação a tudo. A tudo. Correto? Obrigado. Deuteronômio capítulo 13, Bíblia é superior a sinais. Capítulo 13 de Deuteronômio,
versículo 1. Deuteronômio 13, 1. Amém? Isso daqui é mais atual do que a passeata de ontem, aquele fervo todo, muito mais atual. 13:1 diz assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, no meio do povo de Israel, Deus está dizendo, ele te der um sinal ou prodígio, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, Deus curou isso, Deus revelou aquilo. Você lembra nos dias de hoje, tá, irmãos? Assim, contextualiza para os dias de hoje. 2. E suceder o tal sinal, o tal prodígio. Já viu claro aquele negócio? Não, eu pensei no meu coração de doar, de doar, entre aspas, de doar aquela bicicleta para tal irmãozinho. Não falei para ninguém. E o Eliseu veio e falou assim: olha, pastor Marcelo, Deus manda te dizer que ele está falando, dê aquela bicicleta para o Azarias. Só eu sabia, ele falou e aconteceu. Tudo bem, e daí? E daí? Isso é errado, porque vai te levar para longe da Bíblia, para longe da revelação, para longe da Sagrada Escritura. Mesmo que aconteceu, é o que ele está dizendo aqui, versículo 2. Depois que ele falar de tal sinal ou prodígio, e realmente acontecer, exceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses. Está bem, o irmão Eliseu não falou para que eu vá atrás de outros deuses, mas com isso ele me afastou da Bíblia, me afastou da palavra de Deus. É o mesmo efeito. Continuando, vamos atrás de outros deuses que não conheceste, se vamos, versículo 3, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Não ouçam, porque não é a palavra de Deus. Porquanto o Senhor vosso Deus, olha que coisa, irmãos, difícil, né? Difícil, né? Já viu antigamente tinha uns patrão bem, sabe? Uma vez um colega meu, Deus já recolheu ele, ele era salvo. O pai dele era encanador, e ele fazia encanamento naquele tempo que o encanamento era de cobre, que tinha que derreter e soldar, lembra? O Tony deve lembrar disso, os mais velhos aqui, o Eliseu, o Edilson inventou esse negócio. Daí ele soldava lá, daí o que acontece? Ele disse que um dia ele estava na casa soldando o cano de uma banheira de água quente de cobre, e naquele tempo era réis. Diz que a mulher, para testar ele, colocou uma pia assim, não sei quantos mil réis perto da banheira para testar ele. Diz que ele estava soldando lá com o maçarico, lá um negócio, ele virou para as moedas, daí a mulher, derreteu tudo, as moedas da mulher. Ou seja, a mulher estava provando ele para ver se ele era honesto. Deus está dizendo aqui, eu estou provando vocês para ver se vocês são fiéis à minha palavra, vocês são fiéis à Bíblia, vocês são fiéis à Sagrada Escritura. Está acontecendo, mas isso é para ver se vocês são crentes verdadeiros, vocês estão fundamentados na palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, né? Versículo então 3: não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. 4: após o Senhor vosso Deus andareis, e só servireis, só buscareis, e a Ele temereis. Perceba, e aos seus mandamentos. Isso foi uma prova para ver se aquele povo guardava os seus mandamentos. E a sua voz, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servirei, e a Ele vos achegareis. 5: aquele profeta ou sonhador, em vez de você dar uma cadeira para ele sentar atrás do púlpito, em vez de falar, o homem de Deus, esse homem é homem de Deus, ele revela, ele tem o dom da profecia. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou remedia contra o Senhor vosso Deus. Porque isso é falar contra Deus. Se você sai e fala para Deus, leva a pessoa a crer em outra coisa que não seja a Sagrada Escritura, é isso que está sendo feito, irmãos.
Não tem meio termo, filho, né? Que vos tirou da terra do Egito, vos resgatou da casa da servidão, para te guardar no caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Andares nele. Porque se vocês fizerem dessa forma, se vocês procederem assim, vocês vão tirar esse mal do meio de vocês. É o que ele diz no final do versículo, né? Assim tirareis o mal do meio de ti. Então, a Bíblia é superior ao quê? A operadora de sinais. A Bíblia é superior a falsos profetas. Ezequiel 13, vamos lá. Ezequiel 13. A Bíblia é superior a tradições, a Bíblia é superior à ciência, a Bíblia é superior ao quê? Ocultismo. Mas uma coisinha está faltando lá. O que mais tem hoje? Fábulas. Gente, hoje não é pregação do Evangelho, nem palavra de Deus, hoje é fábulas. Fábulas, em outra parte fala assim, fábulas artificialmente compostas, que vem surgindo da mente do homem. Então a Bíblia é superior a profetas. Ezequiel 13, versículo 4 diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Pula para o 6. Viram vaidade. Viram o que? Vaidade. E adivinhação o que? Mentirosa. É o que eles... Gente, como isso é atual. O Senhor disse, veja só, viram vaidade e adivinhação mentirosa, é o que eles dizem. 2 pontos. Porque o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: o Senhor disse, ponto e vírgula, quando o Senhor não os enviou. Eles dizem assim, ó, o Senhor disse, o Senhor mandou falar, o Senhor mandou revelar, eis que te digo meu servo. Quando o Senhor fala assim, eu não enviei, não os enviei. E fazem que se espere o cumprimento da... Eles dizem que o Senhor disse, o Senhor falou, eu não enviei antes, não mandei falar nada, e eles esperam que a palavra deles se cumpra. Que loucura, irmãos. Versículo 7. Porventura não tivestes visão de vaidade? O Senhor está perguntando, não é? E não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor disse, sendo que euzinho, não falei? Vocês estão falando por conta. Se não é o que o Senhor diz, porque o que o Senhor diz é superior a qualquer boa intenção, a qualquer bom propósito, é superior a qualquer sonho que você teve, qualquer pressentimento, qualquer presságio. Eu senti no meu coração de ajudar aquele irmão, você sentiu nada, a Bíblia manda. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra. Ele é contra. Isso é muito mais do que só não aprovar, não endossar, não receber. Ele é contra. Sou contra vós. Vós quem? Está falando com quem? Volta no versículo 4. Como começa? Os profetas. Por isso que eu sou contra vocês, profetas, diz o Senhor. A Bíblia é superior a profetas. Não, os profetas eram do povo, os profetas eram diferentes. O interessante é que Deus já alerta lá atrás, né? Que isso ia acontecer. Lá em Deuteronômio 18, 20, ele vai falar justamente sobre isso também. O interessante é assim, ele está dando a lei a Moisés e está falando, é
acontecer. Aí o senhor está lendo aí Ezequiel, algo que já está vendo? Por isso que eu ensinei. Porque isso vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer nos nossos dias, eu falo assim, olha para as escrituras. Aí ele vai entrar naquele que bem no começo, a letra mata. Se a letra mata, como que eu vou saber se eu não estudar? Como que eu vou saber o que Deus disse lá na lei da Moisés que se cabe hoje para nós? Sim. E tem outra passagem de Deuteronômio que fala assim, ó, se o profeta fazer um crescer e não cumprir, já mata. Se cumprir, mata, se levar para longe do Senhor, se não cumprir, mata do mesmo jeito, porque é só o Senhor que fala. A leitura de Israel É o 20 que fala isso. É? A letra mata. Mas quando eu diz que a letra mata, ela está falando da lei, aquela que condena. Que é isso aqui. Mas o Espírito significa. A lei mata porque vai te mostrar. A lei mata por quê? Paulo falou assim, eu não conhecia pecado, se a lei não dissesse não cobiçarás. Porque ela mandou não cobiçar, e ele cobiçou e eu sabe que é errado, matou ele. Está falando aqui. Porque eu estava falando que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Jesus pela graça que traz vida, mas a lei leva você a conhecer o seu pecado e mostrar que você está morto. Por isso que ela mata. Muita parte das igrejas são contrárias à teologia. A teologia essas coisas aí, rapaz. Não adianta, a palavra já diz, a letra mata. Olha, a lei condena. O interessante é, Deus colocou aquela árvore ali no jardim para escolher um povo, o seu povo, ele vai dar a sua lei vai ser colocada no seu coração e é somente eles vão entender essa verdade. Não adianta estar em hora ficar brigando com pessoas que. Eu vou antes. E Deus criou os céus e a terra, e criou todo o mundo, criou os animais, criou tudo, olhando para um povo eleito que ele daria ao seu filho, que viria para um pecado que ia ser cometido, que ele ia morrer para poder lavar esse povo e remir esse povo. Agora as pessoas querem fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito. Deus fez isso tudo, criou o céu, como você falou, né? Criou o céu, criou tudo, criou o universo, criou o mar, criou tudo. Todo um plano completo. Aí desse plano ele foi andando devagarzinho, dando a sua lei, chamou um, chamou outro, até vir Jesus, através de Jesus, ele encerra. Não, agora não. Encerra tudo isso. Vamos andar para o nosso jeito. Sempre foi assim com o homem, mas está vendo como o plano de Deus ele está se cumprindo. É perfeito. Assim, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia é superior às melhores aspirações que você tem, às suas melhores análises, às suas melhores boas intenções. A Bíblia é superior às suas melhores opiniões. A Bíblia, Provérbios 14, vamos ler lá. Provérbios 14. Provérbios 14. Provérbios 14, qual é o único caminho que é caminho de vida? São as palavras do Senhor. Elas são remédio, refinada por mais que ouro, 7 vezes finas. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor refrigera a alma. É a lei do Senhor, é a Bíblia, não é? Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há um caminho que ao homem parece, mas pode ser sincero isso, irmãos. A pessoa pode ter analisado, pode ter ponderado, pesquisado, feito projetos. Não, é melhor eu fazer assim, é melhor ir para lá, evitar isso, evitar aquilo, é melhor, né? É mais prudente, é mais louvável, é melhor. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Porque o único caminho que leva à vida é Cristo, e você está debaixo da tutela de Deus por meio da sua palavra, por meio das suas leis, dos seus mandamentos, debaixo da sua sã doutrina. Por isso que a gente vê o seguinte, que a única forma de você não enveredar pelo erro é conhecer a Escritura. Porque muitas coisas parecem ser certas, mas não são. Mas quando você está orientado, você conhece a Escritura, não é uma coisa é parecer, outra coisa é ser, né? Conhecer as areias parecer tão legal. Fala, Zé. É interessante que isso entra no que o senhor falou a respeito. Vem um profeta e fala assim, a respeito de você, mas cumpriu, mas te afastou? Parecia ser legal, mas te afastou da palavra de Deus. Então tem caminhos que parecem ser legal, mas ele vai te afastar. Por que ele vai te afastar? Você não vai buscar a Bíblia, você não vai querer estudar, igual muitas igrejas, né? Você vai num monte. Por que você vai num monte? Eles querem ser iluminados. Eles querem uma. E da maneira fácil. Da maneira fácil, literal. Eu falo isso porque a gente ia.
falso dom. Porque a Bíblia você vai ter o dom, lendo só as escrituras, ela não é suficiente. Exato. Então isso é verdade. Então, você quer ir para o monte? Vá para o monte, com um monte de 66 livros. Trepa nele lá e passa horas e horas nesse monte de livro, né? Então, assim, ó, para a gente encerrar, semana que vem a gente entra propriamente dito na inspiração. A Bíblia, ela é superior. Ela é superior a tudo que você puder imaginar ou conhecer. A Bíblia está acima de tudo. No tocante ao serviço a Deus, a agradar a Deus, a vida espiritual, a vida eterna, a verdadeira vida, a verdadeira sabedoria, né? Então, a obra do Espírito Santo na inspiração, a gente pode resumir assim, que a obra do Espírito na inspiração é: nós cremos na inspiração, foi o Espírito Santo quem trouxe, ele quem falou, soprou o que era para ser escrito. Então, cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras Sagradas por meio do Espírito Santo. Verbal, a gente vai ver o que significa, é que até o verbo no tempo de estar é o que era para estar, porque é aquele que Deus quis que estivesse. E plenária porque ela é plenamente, completamente, toda inspirada. Então a semana que vem a gente entra propriamente da inspiração. Vamos falar sobre a inspiração. A Bíblia é inspirada, o homem não é inspirado. O homem não é. Eu falava assim, os irmãos ficavam bravos, mas tem muito comedor de arroz e feijão aí, profetizando, Deus mandou te falar, eu vou dar ouvido para comedor de arroz e feijão? Eu dou ouvido para a palavra de Deus, ela é o guia, é ela, não é? Alguém fala alguma coisa? Salmo 119, 105, é assim. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, toda a escritura, somente a escritura, sonho não é, revelação não é, pensamento não é, só a escritura é revelada. A gente vai começar nesse versículo semana que vem, a gente vai viver voltando nesse versículo. Toda vez que você fala de Bíblia, esse versículo é um ponto central para a gente entender. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a noite. Tchau pessoal que está assistindo, Deus abençoe vocês.